Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa mega aula, nosso aulão de revisão da vida toda. Boa noite, Vanusa. Boa Seja noite, Ti. A gente tá meio desenquadrado aqui, Ti, ó. Só chegar um pouquinho mais Deixa eu ver. Eu aqui, ó. Isso aí, agora Boa sim. noite, pessoal. Um prazer estar com vocês. Obrigado por a gente já tá vendo os comentários aí. Conta pra gente de onde você é. E se tiver aluno nosso aí, também conta pra gente, tá? Aqui a gente não é a bancada do Jornal Nacional, mas a gente vem trazer notícia quente para vocês aí sobre a revisão da vida toda, né, pessoal? Isso. Revisão essa que parece uma novela, né? Parece uma novela das 9. Mexicana ainda. A gente não tem um momento de paz, um momento de sossego, e assim a gente tem visto que muita dos movimentos que está tendo dentro desse processo pode aí fazer com que os segurados se confundam, se realmente tem direito ou não. Os próprios advogados, né, perguntam, ainda vale a pena, tanto tempo assim, né? Será que é possível reverter essa revisão? Vai acabar, será? Não, a gente já tem o mérito, né, Ti? O Ti está fazendo a pergunta retórica, na verdade. A gente tem o mérito já julgado. A questão agora são questões fundamentais para evitar, a gente conversava aqui nos bastidores, evitar problema nos processos na primeira e segunda instância, né? Sim. Ou seja, na hora do juiz, cada um interpretar de um jeito. Quanto mais claro ficar a situação lá em cima, melhor para agora, para os cumprimentos de sentença, né, Tiago? Para as liquidações e etc. Sim. Inclusive, eu só vou colocar aqui depois, pessoal, para vocês, o nosso aviso especial, o nosso grande anúncio. Lindo. Depois eu falo. Não vou boa, falar agora, não. Boa. Vou deixar vocês curiosos aí do nosso anúncio que a gente vai fazer mais tarde para vocês, tá? Ó, tem gente de Goiânia, do Rio de Janeiro, de Olinda. Que prazer falar com vocês, tem pessoal. Bastante aluno carreira aí também, né? Muito. Se você é nosso aluno, manda a nossa hashtag oficial aí, Sou Carreira Previ. Manda a hashtag para a gente poder dar um abraço aqui para vocês, tá? Hoje a gente vai falar sobre revisão da vida toda, pessoal, mas eu quero que vocês enxerguem essa como uma oportunidade de você entrar numa advocacia que você pode cobrar inicialmente, que você não precisa ter 30 anos, 10 anos, 15 anos de experiência para poder advogar. É uma advocacia que não depende do judiciário, né? E se depender do judiciário, você vai estar muito bem munido financeiramente, porque é uma área que pode trazer para o seu escritório rentabilidade, previsibilidade. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre esses termos, mas são termos importantes para quem tem um negócio. E nós temos um negócio, né, Vanusa? A gente tem uma empresa, né? Você não acorda lá para trabalhar de graça todos os dias, né? De jeito nenhum. E pessoal, só alertar o pessoal do Instagram, se vocês resolverem, tem um monte de aluno também no Instagram, um abraço para vocês. A gente está no YouTube e o YouTube dá uma visibilidade melhor na tela, né? Então, vocês são nossos convidados, tá? Mas se quiser ficar aqui também, tá tudo bem também. Legal. E é isso. A gente estava vendo aqui, antes de começar, a gente estava aqui conversando, né, sobre o conteúdo da aula, etc. E a gente estava vendo que 475 mil requerimentos foram indeferidos. Já quando a gente fala que não precisa do judiciário, não é que as ações não são ajuizadas em muitos casos, como a RVT, por exemplo, mas é que há situações para aquela pessoa que está começando, que precisa de, né, Tiago, de dinheiro para movimentar o escritório, para pagar o aluguel, para pagar a internet. Essa área já possibilita isso, porque você já pode vender planejamento previdenciário, atualização de vínculos, você pode vender planejamento contributivo para contribuinte individual. Então, é uma área que tem possibilidade, além dos requerimentos administrativos, muitos deles já serem deferidos no administrativo, né? Em alguns casos vale a pena recorrer, alguns casos não valem, e tem o judicial. E a gente sempre brinca que o judicial, às vezes a demora, advogado não gosta de demora, mas são os maiores honorários, pessoal. Querendo ou não, são os mais demorados que trazem um honorário melhor. E vem na hora certa, hein? Na hora certa. Nossa, vou falar para vocês, vem na hora certa. Eu tinha uma época, quando eu comprei minha sala, o meu escritório hoje, eu fiz um contrato de aluguel inicialmente, porque a documentação da sala não estava pronta para poder vender. E aí eu fiquei 1 ano e meio pagando aluguel. Só que eu fiz uma carta de crédito, fiz um consórcio para poder comprar a sala. Quando saiu a sala, quando a documentação estava pronta, tinha acabado de sair um precatório para mim. Não era muito os honorários, deu acho que em torno de 80 mil reais. E aí eu peguei parte desse dinheiro e comprei a sala. E paguei a sala. Então, ele vem no momento certo. Agora, se você quer ter recorrência, por exemplo, se você sabe fazer esse tipo de revisão,
ou você sabe como ir atrás desse tipo de cliente, amanhã pode pisar no seu escritório, amanhã pode te procurar alguém que queira, por exemplo, fazer uma revisão da vida toda. Ela não tem direito à revisão, mas ela pode ter direito a outra revisão, que é até mais simples, uma revisão de fato. Por exemplo, uma revisão de algo que ela foi buscar judicialmente, uma ação trabalhista, foi reconhecido, mas o INSS não considerou. Então, você pode cobrar primeiro para fazer a análise. Você pode cobrar primeiro para fazer o cálculo para ele, fazer a análise. E segundo, que você pode cobrar depois, no final, caso você consiga essa revisão desse cliente. Com tá? certeza. Tem muita coisa, viu, pessoal? A revisão da vida toda era uma porta de entrada para os escritórios hoje. Sim. O cliente ele está ligado nas notícias e aí ele te procura. O Thiago já explicou, há casos e outra coisa. O INSS erra muito nas análises, tá? Ele erra muito mesmo. Ele erra em cálculo, ele erra em período contributivo. E é uma oportunidade de, dentro dessa análise, você alertar o teu cliente de que ele pode vir a ter direito a um outro tipo de benefício ali, né? No caso concreto. Ó, teve um comentário aqui, ó, do doutor Daniel, né? Ir atrás de cliente, doutor. Bom, deixa eu tentar entender. Talvez seja uma dúvida se nós, como advogados, podemos ir atrás do cliente. Pessoal, a gente está em 2023. Para quem não sabe, quem aí... Vou só fazer uma pergunta. Quem aqui sabe o que é o provimento 205 da OAB? Não, vamos lá. Quem não sabe qual é o que esse provimento fala. Provimento 205. Só a resposta de muita gente aqui já mostra por que muita gente está ganhando dinheiro e muita gente não. É verdade, Tiago. Tá? Só a resposta. Quem aqui não conhece o provimento 205? Tiago, eu acho que... sabe o que acontece? Eu não sei se é o caso. Às vezes a gente está falando... Pode ter sido uma pergunta tranquila, né? Talvez não tenha sido provocativo, mas olha só. Sabe o que eu percebo, Tiago? As pessoas sempre associam ir atrás do cliente como aquela coisa antiética de você sair distribuindo cartão. E não é isso que a gente está falando aqui não, pessoal. E anos-luz, não é isso não. Então, quem não conhece... Tem um monte de gente que não conhece. Quem não conhece o provimento 205, tá 10 anos atrasado. Quem conhece, mas tem medo de ir atrás do cliente, também está 10 anos atrasado. Quem conhece o provimento, gostaria de ir atrás do cliente, mas não está no digital, não está na internet, também está 10 anos atrasado. Então, essa é a diferença, porque muita gente está ganhando dinheiro com pouca gente está ganhando dinheiro com a advocacia e muita gente não. Porque ainda tem essas amarras, tem essas crenças de que não pode fazer prospecção de clientes. Existem dois tipos de prospecção. Prospecção ativa e passiva. O advogado sempre fez prospecção passiva. O que é? Ele senta atrás de uma mesa e espera o cliente chegar. Sempre foi assim. Por quê? Porque muita gente coloca medo em você. Ó, não vai atrás. Aí você vai ver quem que é. Até os próprios advogados que nem pegaram a OAB, nem passaram na OAB, mas nem pegaram o número ainda. Começa a olhar para o coleguinha que está lá fazendo uma prospecção ativa, que indo atrás do cliente, já começa a criticar. A OAB vai te pegar, porque ele também tem essa crença. Então, a partir de hoje, a partir de agora, você que está seguindo a gente, que está assistindo as nossas lives, você vai ver como advogados de sucesso, como os nossos escritórios estão trazendo cliente todos os dias através da internet, sem ferir o código de ética. Exato. Sem ter problema com a OAB. Eu tenho amizade com a presidente da OAB, ela me segue no Instagram, segue o Instagram do escritório. Também. Então, não há problema nenhum você ter um escritório digital, você ter uma prospecção ativa. E revisão da vida toda, pessoal. Você tem, né? Eu tenho também. Tenho. Revisão da vida toda. Hoje, se você faz um vídeo no YouTube, bomba. Se você faz um vídeo no Instagram, vai bombar, vai viralizar. Agora, se você não faz porque você tem medo, a não ser que você não entenda como que funciona o provimento. Sim. Então, leia o provimento antes de gravar qualquer conteúdo. Tá bom? Boa. Legal? Mais algum recado? Não, Tiago, acho que é isso. Acho que a gente está indo no caminho, né? Graças a Deus, a gente está muito feliz. O Advogando no Previdenciário, um evento com 4 aulas ao vivo, né? Vai ser do dia 26 de setembro ao dia 2 de outubro. Eu tenho certeza aqui que muitos já conhecem esse evento que a gente faz 3 vezes ao ano. E é sempre enriquecedor. A gente tem ótimas depoimentos de pessoas que participam e tem insights, tem abertura de mente, muitas coisas sobre carreira, muitas coisas sobre a advocacia previdenciária, mas muita coisa também sobre você descobrir onde é que você está na sua carreira para que você possa ter um planejamento, sair do lugar. A verdade é essa, a ideia é saia do lugar e tenha sucesso financeiro. E a gente está falando de sucesso aqui
a gente não está se relacionando necessariamente com ganhar rios de dinheiro, mas toda vez que você prospera, que você melhora, que você acrescenta alguma coisa, você está tendo sucesso. Eu acho que fazer promessa de que você vai ganhar XYZ em pouco tempo na advocacia, ela é uma promessa tangível. Para alguns, não. Porque tem pessoas e pessoas. Eu não posso prometer que todo mundo aqui vai ganhar 10 mil reais por mês em 30 dias com a advocacia previdenciária, porque tem gente aqui que tem mais dificuldade, tem gente que tem menos dificuldade. O que a gente pode prometer para você é o seguinte: você conseguir vencer seus requerimentos. Te ensinar a advogar em 4 benefícios que você pode cobrar honorários no início. Isso a gente vai te entregar no evento. É isso aí. É o passo a passo, tá? Então é isso que você vai ter de acesso nesse evento que a gente vai fazer. Quando que a gente vai liberar o link? Depois da aula. Ótimo. Depois da aula hoje, eu já libero o link já aqui no chat, então fiquem atentos aí. Perfeito. Vamos falar de revisão da vida toda então, pessoal. Vou Vamos compartilhar lá com vocês aqui a nossa tela. Aqui, ó, a nossa janela. Pessoal, não reparem aí na minha foto, tá? Eu passei esse material pro Thiago. Não foi vaidade, não. É que é um material que eu uso, óbvio, para divulgar meu trabalho quando eu vou nas OABs, né? Quando eu vou dar palestra. E aí passei para ele achou que não tinha problema mandar nenhum, assim. Vanusa. Mas eu sei, te conheço. Mas, só para quem tá vendo, nossa, que mulher convencida. Não deixa de ser convencida, né? Porque eu uso esse slide nas OABs, onde eu vou dar palestra. Pessoal, a gente fala de revisão da vida toda, nós temos que entender que o direito previdenciário, as regras de cálculo de benefício previdenciário, elas sempre tiveram um período básico de cálculo, tá? É comum, por exemplo, antes da lei, da legislação atual, da Constituição atual, como é que era aferido o benefício, né? Ele era aferido um período anterior ao requerimento da aposentadoria, aferia-se 36 meses de contribuição dentro de um período máximo de 48 meses. Por que 48? Porque vai que ele não teve 36 subsequente. Então, o sistema, né, o cálculo era feito dentro de 48 meses no máximo, buscando os 36 meses, né? Ou seja, havia um período básico de cálculo. Não importava quanto tempo você contribuiu. Tanto é que a gente estava comentando, o contribuinte individual, por exemplo, né, aquela pessoa autônoma, que antigamente era o autônomo, equiparado, ele fazia o quê, Thiago, nos últimos anos de contribuição dele? Apesar de ter uma previsão que tentava barrar isso, né, cotas lá, escalas, na verdade ele tentava contribuir o máximo que ele podia nos últimos anos para impactar no valor da aposentadoria dele, tá? É importante que você entenda isso para você poder entender o contexto da revisão da vida toda. A Constituição de 88 vem, acho que aí o Thiago até trouxe. E ele traz, então, uma forma que estava no artigo 202. Posso ir, Tim? Pode ir avançando. É para baixo. Para baixo. Isso. E que dizia exatamente isso, que apurava-se, então, a Constituição de 88 trazia no 202 essa redação que está aí na sua tela. Está na tela, Ti? Tá, né? Calculava-se, então, o benefício como era antes da Constituição, tá? 36 últimos salários de contribuição corrigido monetariamente, tá? Pessoal, é interessante que depois foi a última vez que a gente teve cálculo no corpo da Constituição, tá? Depois da mudança, nunca mais a Constituição trouxe novamente fórmula de cálculo. Tanto é que agora a emenda constitucional que a gente teve em 2019, ela traz no texto da emenda a forma de cálculo, mas ela não vai para o texto da Constituição, né? Ele fica como uma regra que pode mudar por lei complementar. Então, houve uma desconstitucionalização dos cálculos de benefício, tá? Teve uma questão que havia uma lei de 73 ou 74 que corrigia monetariamente o benefício. Que não corrigia monetariamente o benefício. Como eu mostrei anteriormente, a Constituição trouxe no 202 que corrigia. Só que a Constituição é de 88, a lei de benefício, pessoal, só veio em 91. Então, a gente teve um vácuo, né, com isso. Depois disso, veio a Lei 8.213, então, para regulamentar, né, aquilo que a Constituição trouxe, e aí sim trouxe a regulamentação, tudo bonitinho, dos períodos, inclusive com correção monetária, tudo bonitinho. Depois disso, o INSS, ele mesmo fez uma revisão, tá? A questão chegou no STF, só a título de você saber como essas controvérsias não são novas, tá? Não. Em 98, a controvérsia chegou no STF, que declarou que estava ok, que o cálculo não era autoaplicável, o INSS não poderia ter feito autoaplicação, porque a Constituição trouxe o texto,
mas a regulamentação só veio em 91, e depois o INSS fez essa revisão por conta da própria lei, trouxe, e o INSS fez administrativamente a revisão, tá? Quando é que surge o problema da revisão da vida toda? Tiago, você me interrompe a hora que você quiser. Você sabe, né, que a pessoa que fala demais. Pode ir falando. Fica à vontade. A Constituição, então, a Lei 9876, você deve ter ouvido falar bastante dela, porque ela também trouxe o fator previdenciário, ela também mexeu na contribuição, enfim, do individual, e ela trouxe, então, duas regras, tá? Ela trouxe uma regra de transição, que ficou no corpo da Lei 9876, lá no artigo 3º, e ela altera o caput e os incisos do artigo 29 da Lei 8.213. O que eu estou querendo dizer com isso? Trouxe uma regra para quem já estava contribuindo, né? Sempre quando muda uma regra previdenciária, a ideia é que venha uma regra para quem já está no sistema. Assim foi agora com a Emenda Constitucional 103. Nós não temos mais aposentadoria por tempo de contribuição. Mas já imaginou, Tiago, quem estava esperando, né, a aposentadoria por tempo, como é que ia ficar, né? Tipo, existe um princípio da proteção à confiança legítima. Ou seja, nós, cidadãos, confiamos no Estado, confiamos nas decisões administrativas, nas decisões judiciais. Toda vez que tem legislativa, toda vez que tem uma mudança, é preciso proteger essa minha confiança. É preciso dizer para o cidadão, olha, por segurança jurídica, como você já estava no sistema, nós vamos colocar uma regra que diminua o impacto dessa regra definitiva que é mais prejudicial. Por exemplo, não tem mais aposentadoria por tempo. Tudo bem, mas você já estava no sistema? Você estava esperando uma aposentadoria por tempo? Então, nós vamos colocar regras de transição para alcançar você que já estava no sistema. Então, veio lá a regra do pedágio 50%, pedágio 100%, regra de pontos, regra de idade progressiva. Então, para proteger. A mesma coisa foi com a Lei 9876. Pode falar, Tico, por favor. Só uma observação que é fundamento para você fazer o pedido da revisão da vida toda. Inclusive, você tem que trazer isso lá no bojo da sua peça, que uma regra de transição, ela vem para amenizar os impactos de uma regra definitiva para quem já está no sistema. Então, se você olhar a Lei 9876, ela vai trazer duas regrinhas, uma regra de transição e uma definitiva. Quando a regra definitiva ela é mais vantajosa para o segurado, ele tem que escolher entre uma e outra. Ele tem que escolher. É isso que é a discussão da revisão da vida toda. Perfeito. Não poderia resumir melhor. Ou seja, eu estou no sistema, a regra foi feita para mim, só que ela não me beneficia. Não. Ela me atrapalhou. Por quê, pessoal? Porque a gente comentou o que as pessoas faziam, né? Não é todo mundo. E outra coisa também é que a revisão da vida toda não serve para todo mundo. Não. É aquela pessoa que já tinha um período contributivo antes de julho de 94. Maior do que foi praticamente quase toda a vida contributiva dela depois de julho de 94 também. Até porque, se você olhar no cálculo, ele vai aumentar o divisor. Ele aumenta o divisor. E quando aumenta o divisor, significa o quê? Eu vou ter mais período de apuração. E se a minha base de cálculo para cada uma dessas contribuições não for grande, não for maior do que as que eu verti no final da minha vida contributiva, eu vou diminuir o valor do meu benefício. Exatamente. A gente vai falar de cálculo depois. Calma aí. Mas basicamente, então, entenda o seguinte, a regra de transição já era para quem já estava afiliado ao sistema antes da publicação da Lei 9876, de novembro de 99. E ela consistia em limitar o período básico de cálculo, ou seja, aquele período em que ia chegar no valor do benefício lá na frente, tá? Perfeito. Ela limitava a julho de 1994. Por que julho? Pelo que se entende, é por conta do Plano Real, que estabilizou a moeda, tá? E as pessoas que se filiassem a partir da publicação da Lei 9876, o período básico de cálculo seria toda a vida contributiva. Por quê? Porque a lei já foi alterada e agora, a partir da Lei 9876, lá de 99, todo o período contributivo iria ser utilizado. E trouxe, dentro dessa regra definitiva, um período em que a pessoa ela poderia ter um divisor mínimo. O que é isso, Thiago? 60% do período contributivo dela teria que ter contribuição, porque senão ia ser dividido. Lá na frente a gente vai explicar isso quando a gente explicar a regra atual de divisor mínimo, tá? Mas só para você entender, eu quero, então, que aplique a regra definitiva. Eu quero que todas as minhas contribuições sejam contabilizadas
porque para mim é mais benéfico. Eu não quero a regra que vocês trouxeram para me beneficiar e está me prejudicando. É nisso que consiste a revisão da vida Não, pra vocês toda. terem uma ideia, a gente tem um caso aqui no escritório que o cliente aposentou em 2014 com R$ 728 de salário. Na época era o salário mínimo, Certo. 2014. Fizemos a revisão da vida toda para ele, considerando ele entrou numa empresa muito cedo como gerente operacional. E ele era engenheiro, ele foi formado em engenheiro. E ele ganhava muito bem os 5, 6 primeiros anos dele lá na empresa. Ele trabalhou de 76 até 94, ele tinha grandes contribuições, tudo no teto, tudo no teto. Sabe para quanto que foi o salário dele, que era para ser concedido a RMI na época? Mais de R$ 3.600. Ou seja, quadruplicou, quintuplicou o valor do benefício dele. E uma coisa que a gente tem visto lá no escritório, que o benefício ele é mais impactado com a revisão da vida toda, é a aposentadoria por idade. É o que mais tem impacto, tá? Inclusive, o dele foi por idade mesmo. Então, a gente está falando assim, por que a gente precisa entender? A gente está falando com técnicos, né? Operadores do direito. Porque quem não é operador do direito, essa live não serve, certo? A nossa ideia é trazer conteúdo técnico para estudantes, bacharéis e advogados e até servidores. Então, se você tem um caso concreto seu, leva para um advogado analisar, tá? Essa live não vai te ajudar. Coisa do Júlio, tá tirando dinheiro do bolso dele, né? O salário de contribuição, então, pessoal, é aquele valor que a pessoa, mensalmente, ela ofere uma renda. É nessa renda, né, limitada ao teto da Previdência, que incide aquela alíquota de contribuição, né? O próprio tributo da Seguridade Social. Então, vamos lá, o contribuinte individual, só a título de exemplo, ele tem que ganhar entre o mínimo, salário mínimo, e entre o teto da Previdência, que esse ano é 7.500, acho. E pouco, né? 7.500. Então, ele tem que contribuir sobre aquilo que ele ofere. Existem outras alíquotas, mas não é o momento agora de discutir isso. Então, esse é o valor que ele ofere, é o salário de contribuição. Para o empregado, é a remuneração dele, tá? E assim por diante. Cada segurado tem a sua maneira de oferir. Tem uma dúvida que o pessoal tem, se as contribuições, que tipo de contribuição que a pessoa pode incluir no período básico de cálculo dela até antes de julho de 94, né? Eu já vi advogado perguntando se era só empregado, segurado empregado. Não, pessoal. É qualquer tipo de segurado. Segurado contribuinte individual, o segurado, até o segurado especial, se ele contribuía, né, Vanusa, também poderia incluir o segurado especial. Então, na verdade, fica até complicado falar de segurado especial, porque o segurado especial, naquela época, ele veio só com a Constituição de 88, né? Então, assim, ele tinha que ser um produtor rural, talvez um contribuinte individual, né, que tinha renda. Mas tem, a possibilidade tem, tá? E o salário de benefício? Então, para você entender por que chega na RMI mais alta, né? O salário de benefício é a média. E aqui é o caput da redação original, então, do artigo 29. É o artigo antes da alteração da Lei 9876, que trazia a mesma coisa que a Constituição no artigo 202. Trazia, então, a apuração, né, do salário de benefício, média aritmética simples de todos os últimos salários de contribuição dos meses imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade ou da data da entrada do requerimento até um máximo de 36 meses apurados em período não superior a 48. Então, isso aqui era o que era até a publicação da Lei 9876. Estão perguntando se caberia a revisão da vida toda para o MEI. Pessoal, o MEI é o seguinte, ele é uma categoria, mas ele é um contribuinte individual. Ele nem existia nessa época. Ele nem existia. Ele não existia. Agora, a forma de contribuição que foi feita na época é o que a gente precisa entender se ela está correta, né? Então, se ele recolhia maiores contribuições, provavelmente teria que ser na alíquota de 20%, beleza, caberia. Você vai ver isso no CNIS dele. Mas se ele contribuía menos do que isso, não vale a pena, não vai incluir não vai impactar, entendeu? Então, como é que começou o problema, então? Quando a lei vem, então, a gente já até mencionou para você, passa a ter, então, um período básico de cálculo aí de julho de 94, né? E o que acontecia antes da emenda constitucional 103 de 2019? A média era descontado, era jogado fora os 20%, na verdade não era jogado fora, o tempo ficava lá, né, Ti? E apenas desprezava 20% daquele período contributivo que ficava menor. Então, vamos imaginar
que eu tenho 100 contribuições nesse período em que ia ser apurado o valor do meu benefício, minha aposentadoria. Eu tinha lá 20 meses que eu ganhei bem pouquinho, salário mínimo, e os outros 80 eu ganhei mais. Então, era descartado, né, do cálculo, os 20% menores. Então, obviamente, Tiago, que a média fica melhor. Sim. Né? A média fica mais alta, certo? E aí, obviamente, não podia ser nem inferior ao mínimo, nem maior que o máximo. A Constituição veda benefício que substitua a renda menor que o salário mínimo, tá? Bom, eu não tenho como desenhar para vocês aqui, mas vamos tentar entender o que compõe um cálculo de benefício previdenciário, tá? Para vocês entenderem, porque isso vai fazer a diferença na hora de você calcular a revisão da vida toda lá no sistema de cálculo. Você precisa entender esses termos, tá? A Vanusa falou sobre PBC, período básico de cálculo. O período básico de cálculo, ele é o período de apuração das contribuições da vida previdenciária contributiva do segurado, tá? O que nós tínhamos antes de 99? Um PBC de 48 meses, com contribuições de 36 meses dentro desse período. Depois de 99, nós tivemos um PBC a partir de julho de 94 para frente. A discussão é, eu posso usar todo o PBC do meu cliente desde da primeira contribuição antes de julho de 94 ou não? Pode. A regra definitiva traz isso. Esse é o primeiro componente do cálculo. Segundo componente do cálculo é o salário de benefício. Salário de benefício, ele é um resultado de uma média aritmética simples desse PBC. Então você pega todas as contribuições que foram feitas dentro daquele PBC, acha a média aritmética simples, você tem o salário de benefício. Depois vai ter a aplicação do coeficiente em cima do salário de benefício. Exatamente. E aí, que vai para a renda mensal que inicial. vai dar a renda mensal inicial. Salário de contribuição é a base de cálculo da incidência da alíquota de contribuição. Daquilo aí que você vai paga. Daquilo que pago, mas aí vai depender do tipo de segurado. Exatamente. Tá bom? Depende do tipo de segurado. Mas é muito importante o que você falou, Thiago. Primeiro, a primeira coisa que a gente vai chegar nisso, mas te adiantando, a primeira coisa que a gente tem que fazer na revisão da vida toda é pegar o processo administrativo, pegar a carta de concessão e fazer o cálculo primeiro para saber se a RMI que o INSS chegou tá ok, bate com o seu programa de cálculo. A partir daí é que você vai juntar as contribuições anteriores a julho de 94 para ver se de fato vai impactar, uma revisão vai impactar. Já aconteceu o caso lá no meu escritório de dar R$26 de diferença. Para a gente não compensa uma ação dessa. Né? E a gente explica para o cliente delicadamente. Ele mesmo, se ele quiser, ele pode ir ao juizado, né? A fazer uma atermação lá e R$26, movimentar a máquina, mês a mês, é verdade, né? Para ele, não é que eu estou diminuindo ou desmerecendo, mas para o escritório de advocacia movimentar tudo, né? Nosso trabalho, para fazer um processo para ganhar R$26 por mês, eu vou ter que cobrar em cima desses R$26, né? Não compensa. Mas só para te dizer que teve caso que deu R$26 de diferença e teve caso que pulou de 1.300 para 4.000 e poucos reais, né? Que a gente está, obviamente, ainda tramitando, tá? Os processos estão suspensos, tá? Só para você entender que primeiro ponto é de chegar no que o INSS chegou, né? E depois disso acrescentar os períodos. Perfeito. Avançando aí. Então a redação da lei 9876 tá lá. Esse é o artigo 3º. É esse que é o problemático. Esse que é o menino feio lá da lei. Exatamente, porque ele fala o seguinte, então, olha, para o segurado filiado, ou seja, em algum momento contribuiu antes da lei, antes de 99. A Previdência Social, até o dia anterior à data da publicação dessa lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do RGPS, no cálculo do salário de benefício, será considerada a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondente a, no mínimo, 80% de todo o período contributivo, decorrido desde a competência de julho de 94, observados expostos no inciso 1 e 2. Quando antes eram 36 meses dentro de 48, passa, então, para esse camarada aqui, toda a vida contributiva. E para quem já estava no sistema, toda a vida contributiva, não. Só a partir de julho de 1994. É bom? Então, esse é o marco, pessoal. E o que é importante você entender? Quando você vai pegar um sistema de cálculo, o que a gente usa lá, que é o cálculo jurídico, ele dá um gráfico das contribuições. Batendo o olho ali, eu já sei se o cliente vai ter direito ou não ao benefício. Você sobe o CNIS e ele vai te dar o gráfico. Quando o gráfico ele tiver maior, anterior a 94, significa que ele teve maiores contribuições antes de 94.
Então ali já é um indicativo de que realmente ele vai ter direito. Você vai ver um padrão. Para quem manja de estatística, para quem gosta de gráfico, você vai perceber que existe um padrão no gráfico de quem realmente tem direito à revisão da vida toda. Alguns, até o final da vida contributiva, acaba aumentando o gráfico após julho de 94. Mas se você olhar 76, 78, 81, 82, 86, 88, você vai ver as maiores contribuições ali, pode ter certeza que o seu cliente vai entrar na revisão. Então, e tem vários programas bons, tá? O Alcir tá falando do Prévios. Prévios é bom, o cálculo jurídico é excelente. Existem outros, tá? A gente aqui não tá fazendo propaganda, não, tá? É o que a gente usa mesmo. Lá no escritório eu uso o cálculo jurídico e o som prévio. É que são dois, porque meu marido gosta de um e eu gosto de outro. Então é muito pessoal. Não, e tem que isso. sempre ter. Tem que Pra sempre conferir. ter dois sistemas de cálculo, até porque quando a gente faz a revisão da vida toda no Prévios, ele dá diferença no cálculo jurídico. Aí eu tenho que entender aonde que tá a diferença. Isso, às vezes é pequenininha. Daí você pode até desconsiderar. Pois né? é. O que não pode é ficar muito discrepante, né, Thiago? Pois é. Certo? Pessoal, a tese... Então, vamos entender. Lá em 99, começa a discussão, né? Óbvio que alguns escritórios começaram a perceber, Thiago, peraí, se eu fizer o cálculo com todo o período, né? E aí parece que, assim, foram 2 ou 3 escritórios, né? Um da doutora Gisele Kravchich, colega nossa, doutor Badari também, né? Entre outras pessoas, começou a pipocar ações no Brasil, né? E essas ações, muitas delas, fique atento a isso, elas transitaram em julgado improcedentes, poucas procedentes e outras improcedentes. Por quê? Porque o nosso sistema recursal, ele não permite que tudo suba para as instâncias superiores, né? Então, a tese foi firmada no tema 999. Mas pensa comigo, e é isso que é interessante a gente pensar, quantas ações ficaram pelo meio do caminho, Thiago? Quantas pessoas que tiveram ações improcedentes, né? E aí, como é que vai fazer? Vai poder rescisória? A gente vai conversar sobre isso, tá? Grava esse tema, porque esse aqui é o termacó, segundo o voto da ministra Rosa Weber, para cobrança dos atrasados, para quem entrar com ação após essa data. A data da fixação do tema. Eu achava que fosse do STF. Não, julgamento foi, não, é do tema do STJ, tá. Que foi em 2019. Ah, tá, é verdade, é verdade, é verdade. Pessoal, resumindo, tá? Então, assim, alguém perguntou, 97 tem direito? Aurinete, se a pessoa ajuizou a ação, ela tem direito. Porque, não, perdão, a revisão da vida toda surge em 99, pessoal. Então, ela passa a fazer sentido para pessoas que se aposentaram após 99, desde que cumpra os requisitos. Um deles, prazo decadencial, que a gente vai chegar nele, tá? Antes de 99, existia a revisão da vida toda, pessoal? Não, o cálculo era feito para todo mundo igual. 36 meses dentro de 48, tá? Surge em 99, mas o direito, infelizmente, né, existe uma regra de que ele não socorre quem dorme. É bastante questionável, tem bastante discussão a respeito do assunto, até a possibilidade de uma actionata, que seria a possibilidade o direito só nasceu lá no STF, então não deveria ter corrido decadência. Aí cairia a tese de que não poderia ter modulação dos efeitos. E também não ia ter atrasado nenhum. Não ia ter atrasado nenhum. Se nasceu lá no julgamento, né, do tema. Mas olha que interessante, tem um tema do STJ, acho que é o 1118, que as reclamações trabalhistas, o camarada se aposenta e tem uma ação trabalhista tramitando, tá, Tio? E o vínculo é anterior à aposentadoria, nunca depois. Essa ação, ela demora para chegar ao trânsito julgado. Quando ela transita em julgado, é o momento que o segurado vai pedir a revisão. O STJ decidiu que, nesse caso, a decadência só vai ocorrer após o trânsito julgado ali, daquela ação. O que eu estou dizendo com isso? Da ação trabalhista, né? Dá a impressão assim, que a gente tem que estudar, né, as coisas em conjunto, né? Porque uma decisão não pode ser incoerente com a outra, né? Mas é só a título de curiosidade, tá? Então, o STJ, aquelas ações que conseguiram superar, né, o bloqueio da dificuldade de passar para as instâncias superiores, né, ser reconhecido os requisitos para subir o recurso, porque não pode ser matéria de fato, tem que ser matéria de direito, também não pode rever provas, né? Tem que provar, né, Tiago, a violação à lei federal, tem que provar que existem decisões conflitantes no próprio STJ, enfim. Na área trabalhista a gente chama isso de transcendência. Né? Transcendência política, social, econômica, que são os norteadores ali para subir a questão exatamente, essa questão é nova no STJ, ela é mais do STF, né? Isso. Tanto que para muita gente foi uma surpresa chegar ao STF, porque não havia uma questão constitucional. Mas aí, então, alguns processos chegaram, né? E na multiplicidade de processos, o STJ, então, seguindo, né,
teve que fazer o julgamento repetitivo, né, por amostragem. E aí, a questão foi decidida e chegou à conclusão de que aplica-se a regra definitiva prevista no artigo 29, 1 e 2 da Lei 8.213, na apuração do salário de benefício quando mais favorável. Isso é muito importante, tá? Do que a regra de transição do artigo 3º da 9876, aos segurados que ingressaram no RGPS até o dia anterior à lei. Alguém está perguntando, alguém está realizando o ingresso de novas ações? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Sim. Porque é o momento agora. A gente não tem ainda decisão definitiva, não tem nenhuma modulação ainda, né? Nós vamos conversar sobre isso, tá? Eu gostei da tese firmada pelo STF, que ela é um pouquinho diferente do STJ, que aqui ela dá a opção da pessoa optar, da pessoa escolher, não que deve ser aplicada a quando mais vantajosa, mas a pessoa pode optar, ela pode escolher qual que é a regra mais vantajosa, mais favorável para ela, a regra definitiva ou a regra de transição, né? O sistema está aceitando com toda certeza, tá? Eu tive uma possibilidade, uma oportunidade de estar em Guarulhos, num evento que não era de previdenciário, era um evento aberto para outras, era um evento regional ali, e eu tive a oportunidade de debater com um juiz do Juizado Especial Federal de Guarulhos, muito, muito agradável, muito respeitoso, inclusive, e nós falávamos disso. Ele falava que o PJE, por exemplo, ele tinha uma dificuldade porque ele não tinha um código específico para a revisão da vida toda. Eu conversava com o Ti, que é por isso que o CNJ, ele entende que tem em torno de 24.700 ações da revisão da vida toda. Segundo o juiz lá segundo o TRF3, tem 13 mil ações no âmbito do TRF3. Só que, como eu falei, como não tinha um código, então entende-se que deve ter mais ações, muito mais, só que cada um estava distribuindo da maneira que, tipo assim, Thiago, eu vou distribuir como revisão revisão do cálculo, alguma coisa assim, né? E não com um termo mesmo adequado, porque o sistema, ele faz essa filtragem para entender o número de demanda, o impacto, inclusive, né? O impacto disso no judiciário, o impacto depois no cofre e etc. Uma coisa a gente pode... Assim, é muito absurdo o que o INSS alega, né? O rombo que o INSS alega, até porque quando a gente, no escritório, a gente não percebe esse número tão grande. A gente até falou para vocês que não é de cada, sei lá, 10, 15 ações de clientes, um vai ter revisão da vida toda. Só que entre esses pode haver outros tipos de revisão. Perfeito. O tema, para quem não sabe, é o tema 1102, tá? Isso, então, quando você quiser perguntar, colocar no Google, é o 1102. Muito bem. Então, quem é que tem direito a essa revisão que já está julgada, tá, pessoal? Os embargos agora, o que a gente mais se interessa é com relação à modulação dos efeitos. Então, vamos lá. Primeiro, ter tido um benefício concedido com as regras anteriores à emenda constitucional 103 de 2019. Pode ser até que ele se aposentou depois, desde que ele tenha se aposentado com regras do direito adquirido, aquele direito obtido com as regras, né, com a legislação vigente antes de 13/11/2019. Há uma discussão sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência, Thiago, porque a emenda constitucional é expressa que, para ela, o cálculo permanece como anterior. Então, para ela, para esse tipo de benefício, que é um nicho a ser explorado, inclusive, para ele teria mantido a mesma coisa, tá? Perfeito. Aquilo que a gente acabou de falar, a data do início do benefício tem que ser entre 29 de 99, né? Novembro de 99, até 13/11/2019. Alguém vai falar assim, mas então pode entrar ainda? Depende. Essa regra quer dizer que as pessoas que já ajuizaram a ação e tiveram a concessão a partir de 99 têm direito, né? Que receberam o primeiro benefício, né? Há menos de 10 anos, pessoal. Então, a revisão da vida toda, ela não é uma coisa nova, ela foi julgada agora, mas ela é uma tese que vem antiga, né? Se eu não me engano, um dos processos paradigma lá é de 2012, 2014. Então, quem não entrou e decaiu o direito, infelizmente não vai ter direito, certo? Também o Thiago já mencionou, possui contribuições anteriores a julho de 94 e ainda que fazendo o cálculo, precisa do cálculo, não pode ser uma ação aventureira, que de fato demonstra que há um impacto, né, nesse caso, tá? E aí, a questão da decadência, pessoal, está recebendo o benefício
a menos de 10 anos. A lei previdenciária, ela passa a ter decadência na previsão, né, legislativa a partir de 1997. E aí, então, antes disso, não havia decadência no direito previdenciário, tá? Não havia previsão legal de decadência. A lei alterada em 97, passando a prever. E aí, hoje, a gente sabe, se aplica a partir, começa a contar ou da ciência, né, também, ou da data em que a pessoa recebe o primeiro benefício. Então, às vezes uma ação ficou tramitando na justiça para reconhecer o direito dele, só que ele só foi implantado há menos de 10 anos. Isso. Então, aí pode ser que tenha direito. Sempre é muito importante analisar todos os requisitos em conjunto. São requisitos cumulativos, tá? O que mais? Agora a gente entra já nos embargos, só né? Só para você ter uma ideia, tá? O que o INSS está alegando e a gente vai explicar mais ou menos o que a defesa alega também e o que o voto do ministro Alexandre de Moraes concluiu e o que o voto da ministra Rosa Weber também concluiu. Primeiro, o INSS alega, uma questão técnica aí, né? Que os embargos possuem uma função integrativa, ou seja, há uma questão que os embargos não poderiam tratar de tentar alterar, né, algumas situações. Ele teria que ser apenas em caso de erro material, tá? O que mais que ele alega? Risco de dano grave para o sistema, em termos financeiro mesmo, de grana, tá? O que mais? Ele alega que não foi a tese firmada no tema 1102, não teve uma delimitação do alcance, né? E risco de colapso no atendimento em razão da grande repercussão. Acho que tem mais alguma coisa. E aí, o que o embargado alega, né? No caso aqui, eu peguei o processo do embargado, que é representado ele é patrocinado pela doutora Gisele Kravchichin, tá? Primeiro, com relação à decisão integrativa, na verdade, nem caberia, uma parte da doutrina, Tiago, entende que nem caberia embargos, porque não houve erro material, né? Mas beleza, o ministro, nesse aspecto do voto, ele deixou claro que, de fato, não há nenhum vício nesse caso, tá? O que mais que ele fala? Da probabilidade do provimento do recurso. Tem uma questão que é a reserva de plenário, né? Lá do artigo 97 da Constituição, que para você declarar nulidade, alguma coisa assim, tem que ter um quórum qualificado. Sim. E que não haveria, tá? Só que, na verdade, o próprio voto do ministro Alexandre fala assim, mas nem se tratou de questão constitucional, não é essa a questão, tá? Aqui, ó, esse é o trecho do julgado, do voto do ministro, julgado não, do voto do ministro Alexandre, que é o relator, que esse voto é o primeiro, né? O voto dos embargos de declaração é o primeiro voto, os outros ministros podem votar junto, podem votar, né, divergência parcial, o ministro Alexandre pode mudar de ideia, então é o primeiro voto, é o do relator, né? Tende a ter um peso maior, apesar que numa questão dessa, Tiago, com tanta repercussão, a gente já tem o voto da ministra Weber, que o Tiago vai falar para a gente, e o voto dela, porque ela vai se aposentar, né? Então, ela já adiantou o voto dela. Não há, então, nenhuma omissão com relação à cláusula de plenário, tá? E a decadência, então, a gente já explicou que corre mesmo. E nesse aspecto da decadência, pessoal, o próprio embargado, na defesa, né, na contrarrazão do embargado, ele concorda. Olha, já essa questão é pacífica, o STF tem aplicado decadência. Apesar que o voto do ministro, alguns doutrinadores entendem que ficou bastante, ficou difícil a interpretação. Alguns entendem, enfim, tem bastante entendimento. O que eu quero dizer com isso é que não é uma questão fechada. Nós vamos ter que aguardar o voto definitivo, né? E aí, para ver se o trânsito julgado, para ver como é que vai ficar, tá? A gente já vai comentar o voto. Exatamente. A ideia é que vocês entendam que a revisão da vida toda está pacífica, né? O que vem agora são as questões que não são menores, porque vão impactar nos cumprimentos de sentença, né? Na liquidação dos pedidos, tá bom? Nos novos requerimentos, né, Ti? Isso. Então, quando o STJ decidiu o tema 999, né? Antes de ir para o STF, ele já tinha falado, um dos votos, uma ministra citou a decadência, né? E aí, no voto do STF, não tem. E a alegação do ministro Alexandre é porque não tem por que falar disso, já que já é pacífico que o STF aplica a decadência em matéria previdenciária, tá? Aqui o embargado meio que concorda com a decadência, né? Aqui tem um trecho do voto que alguns enxergam uma brecha na decadência, assegurado esse direito aos segurados pelo julgamento do recurso paradigma. Por óbvio, o prazo para a revisão do benefício seguem as regras da prescrição e decadência
previstas na legislação de regência. Eu entendo que não, eu entendo que está bastante claro. Mas, como eu levantei muitos doutrinadores, pessoas sérias, né? E Tiago, o Tiago falou uma coisa para mim antes de começar, interessante, que havia tanta interpretação com relação ao voto do ministro, que alguns enxergaram coisas que a gente não enxerga, né? Mas vamos chegar nisso. E aí, o ministro fala que cabe às instâncias inferiores analisar a questão da decadência, analisar se ocorreu ou não naquele caso concreto, tá? Aí o INSS alega que não foi nada dito sobre o período básico de cálculo ter um divisor mínimo, né? Ou seja, dentro do período de julho de 94 em diante, na verdade não, de todo o período contributivo, ter um divisor mínimo para diminuir, né, o valor do benefício. E aí o ministro é bastante claro que o divisor mínimo não tem o menor sentido, aqui é o trecho do voto dele, que ele fala o seguinte, olha, não tem porquê, não dá para fazer um Frankenstein, né? Ou você aplica a regra definitiva, ou aplica a regra de transição. E a regra definitiva não tem. Divisor mínimo. Não tem, né? Então... Que, na verdade, uma das discussões era poder usar a parte mais benéfica de uma regra e a parte mais benéfica da outra, né? Não dá para fazer essa junção. Tá? Ficaria um Frankenstein mesmo, né? Um negócio esquisito, né? Aí, fala que o pedido, segundo, óbvio, né? O INSS ia tentar, por meio da Procuradoria, fazer um melhor. Um trabalho deles é muito bom, inclusive. Dizendo assim que o pedido se tratava de uma aposentadoria por tempo, então que deveria ter se restrito a isso. Aí o ministro, né, então quais são os benefícios, pessoal, que seguiam a mesma lógica de cálculo das aposentadorias na época, tá? Não é só a aposentadoria que teria direito. Então, olha lá, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo, na época era uma só, aposentadoria especial, daquela sujeita a agente nocivo, aposentadoria da pessoa com deficiência, aposentadoria por invalidez, que hoje chama incapacidade permanente, auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária e pensão por morte. O INSS queria que limitasse, né? O ministro vem, duas questões aí que nós vamos chegar nela, mas o ministro vem e fala que não, porque ele não, a questão vale para todos aqueles cálculos feitos com relação ao artigo 18 da Lei 8.213. Então, todos os benefícios que eu citei são passíveis. Todos que usam a regra, que usaram a regra de transição. Todos os benefícios que usam a regra de transição são passíveis de recurso, Na de revisão. época, para você ter uma ideia, salário maternidade só que não era, né? Então, salário maternidade não cabe, tá? E aí, com relação a isso ainda, deixa eu ver aqui, com relação à modulação de efeitos, também deu bastante discussão doutrinária se haveria cabimento de uma modulação de efeitos, né? E aí, Tiago, estudando o tema, acho que eu até coloquei aqui, acho que não sei se eu coloquei, mas olha, a LINDB fala de modulação, tem uma lei que é a lei da ADI, acho que ó, o próprio 927 do CPC fala que no caso de repetitivo pode haver modulação dos efeitos na alteração do interesse social, da segurança jurídica. A LINDB, né, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que na nossa época era LIC, também fala de um tipo de modulação. Como assim modulação, né? Assim como a gente falou das regras de transição que protegem a confiança legítima, trazem segurança jurídica, a ideia da modulação também é isso. E a gente tem visto modulação, por exemplo, em questões tributárias, né? E algumas vezes, até questões sérias, assim, aliás, ausência de modulação. Por exemplo, Tiago, vai ajuizar uma ação tributária, que é de cobrança, que vai trazer uma insegurança jurídica? Não tem modulação, não. Quer dizer que quando para receber não tem modulação, e quando é para pagar, aí tem modulação, né? Mas então é possível modular os efeitos, ou seja, limitar, muitas vezes no tempo, né, o alcance dessa nova regra. Ou seja, olha, assim como fez a ministra Weber. O fundamento para o INSS pedir a modulação é basicamente financeiro. Com toda certeza. Houve uma manipulação de dados, né, colocados à disposição do Supremo. Inclusive, um dos trabalhos do IBDP lá, do IEPREV, na verdade, é justamente aclarar esses dados. O INSS, eu estava ouvindo o João falar que ele aumentou em 2.000 vezes o número de, se eu não me engano, de requerimentos que queriam ser protocolados após a decisão.
ou se era o valor, eu não lembro agora. Então o INSS, aí foram atrás de uma nota técnica, trouxeram ali uma nota técnica trazendo que os dados não eram o jeito que o INSS estava pintando, não. Então a questão é financeira. A modulação dos efeitos, ela vai ocorrer? Eu acredito que vai. Eu também. No final das contas. Como ela vai ocorrer, a gente está vendo para um caminho que até o momento está favorável ao segurado. A gente já vai falar sobre esse caminho mais para frente com vocês. Ti, uma coisa importante, tá? Com relação à modulação de efeitos, que eu conversava lá em Guarulhos. Imagina só o Estado, né? O Estado brasileiro, porque, gente, o INSS é uma autarquia, não é? Apesar dele administrar os benefícios, o dinheiro vem do cofre da União. Concorda comigo? É o Estado brasileiro, pessoal, não é o governo A, não é o governo B. A gente tem que entender a coisa de maneira ampla, né? O Estado brasileiro, vamos imaginar que o Estado brasileiro errou. O STF está dizendo que deveria ter sido dada a oportunidade de aplicar a regra que fosse mais benéfica. Toda vez que o Estado aplicar uma regra em desfavor do segurado, isso não vai estimular mais erros, né? Mais aplicações que tragam um conflito de interesse ali para o segurado. Porque, viu, toda vez que a gente fala de repercussão, de modulação de efeitos, é pela segurança jurídica, mas o critério não pode ser só o critério econômico, financeiro, atuarial, né? Só que imagina que decisão difícil que está na mão desses ministros. A gente precisa ter essa visão técnica, né? É a visão fora da caixinha, fora do maniqueísmo, do bem e do mal, do governo A ao governo B. É uma situação difícil, pessoal, né? E, ao mesmo tempo, também penso eu que modular os efeitos a ponto de limitar o direito de quem entra com a ação vai resguardar aquelas pessoas que tomaram cuidado e entraram com a ação, né? Por isso que alguém perguntou, entra com a ação ou não entra? Eu entendo que tem que entrar. Se tem direito, se tem que você entrar. não está usando isso como argumento, como gatilho mental para fazer o seu cliente tomar a decisão de entrar com a ação, você está perdendo uma grande oportunidade de fazer marketing no seu escritório. Uma grande oportunidade. Porque um dos gatilhos que a gente usa no atendimento de qualquer cliente é o gatilho mental, primeiro, da escassez, segundo, da urgência. O que é o gatilho mental da urgência? Meu amigo, já temos um voto que está limitando a cobrança dos atrasados para quem entrou com a ação depois da reforma, depois da decisão da STJ, que é o voto da ministra, Rosa Weber. E se sair uma decisão dizendo que não tem atrasados? Para quem entrar com a ação depois da decisão da STF? Porque não tem nada fechado ainda nesse aspecto. Né? A gente deixou bem claro, a revisão da vida toda está aí. Agora, como vai ser a modulação? Então, óbvio, quem entrar é melhor. Né? Eu entendo que é melhor, tá? Aqui tá também as regras de modulação na própria lei, né? Que o pessoal comentou muito, na lei da DI. O pessoal do IEPREV, eles têm feito uma atuação muito forte lá no Supremo e recentemente eles protocolaram lá para questionar a questão da modulação, dizendo o seguinte, que não há mudança de jurisprudência do STF. Não há uma alteração de mudança que justificasse a modulação dos efeitos. Porque não havia uma decisão anterior. Até porque, se olhar o tema 334 do STF, que fala da concessão do melhor benefício, ele já usa como argumento o próprio artigo 29, que tem que ser concedido o melhor benefício para o segurado. Ele tem que ter essa opção de ter o melhor benefício. Então, se olhar que o fundamento da revisão da vida toda é justamente esse, que o melhor benefício é a regra de transição, é a regra definitiva, não haveria mudança de jurisprudência. Então, não é uma tese que o INSS ficou sabendo com a decisão da STJ. Já havia esse conhecimento, né? Inclusive, o pano de fundo é justamente esse. Então, o que eles têm brigado é isso. Só não tem razão de ter uma modulação dos efeitos, porque o STF não está alterando a sua jurisprudência, tá? Uhum. Com relação ao voto do ministro Alexandre, que ele traz aqui para a gente duas modulações, tá? Ele exclui a revisão de benefícios previdenciários já extintos, mas não deixa claro o que seria benefícios já extintos, né? Sabe o que é interessante? Só para fazer um adendo aqui nessa questão do benefício extinto, o INSS, na peça dele de embargos, ele traz essa questão. E é estranho para a gente essa nomenclatura, né? Porque extinto, no direito previdenciário, a gente fala de benefício cessado, de benefício suspenso, mas benefício extinto, e aí teve que dar margem para interpretação, né, Ti? Pensão por morte, pessoal, não é um benefício extinto, é um benefício derivado, tá? O que poderia ser é aquele benefício que o segurado tinha, e esse benefício, ele não derivou outro benefício.
Uma Por pessoa, exemplo, um auxílio-doença que gozou lá atrás e cessou e acabou. E acabou. Então, ou até mesmo um benefício que foi o INSS suspendeu e depois extinguiu de ofício, porque verificou algum tipo de fraude, alguma coisa nesse sentido, né? Mas deixa a margem, né? O que é um benefício extinto? O segundo, item B, que ele fala sobre a revisão retroativa de parcelas de benefícios já pagas e quitadas por força de decisão já transitada e julgado. Até então, não se tem notícia de algum benefício de revisão da vida toda que já foi pago, que já houve o trânsito julgado. Aplicam-se as próximas parcelas a cláusula rebus sic stantibus, eu sou péssimo de latim, para que sejam corrigidas, observando-se a tese fixada neste linkage a partir da data do julgamento do mérito. Tá? São essas duas opções. Já a ministra Rosa Weber... Só uma questão é que há uma divergência do que ele está querendo dizer, né? Mas a gente tem a impressão que ele está dizendo assim, olha, a quem pleiteou, né, Thiago? E aí vem a questão da rescisória, né? E aí vai dar origem à rescisória, né? Que a rescisória também ela também tem requisitos apertados. 2 anos, né, Thiago? Trânsito julgado e tal. Mas, assim, o que se tem entendido, geralmente, em regra, é que aquele benefício que já foi extinto, já foi, que já foi transitado e julgado, né, que não teria direito, e as revisões para esses casos seriam a partir da publicação do acórdão. Deixa eu só corrigir, pessoal, que eu tinha falado uma coisa aqui, mas na verdade o teor é outro. Vamos exemplificar, então. Seu cliente foi lá, te contratou para fazer uma aposentadoria por tempo de contribuição, onde você precisava reconhecer um período especial. Você vai lá, entra com ação judicial, e nessa ação judicial transita em julgado. Qual foi o cálculo que foi usado? A regra de transição, correto? Já foi pago esse benefício. Não se discutiu a forma de cálculo. Então não tem como reclamar mais. Ou seja, teve um momento, a oportunidade não fez. E não fez. MGL, entendo como benefício extinto que não existe mais, tipo renda mensal vitalícia. Não faz sentido. Sabe por quê? A renda mensal vitalícia, se eu não me engano, ela está no 144, ela era um benefício previdenciário que pagava 60% do salário mínimo para uma pessoa. Era como se fosse o BPC, Thiago, só que era previdenciário. Então não faz sentido, tá? Ser isso. O benefício extinto tem que ser feito o cálculo conforme o artigo 29. Então, por isso que a gente acha, não apenas nós, tá? A gente ouviu outras pessoas né, gabaritadas e que também entendem que são aqueles benefícios que já não estão mais sendo pagos, que acabaram por decurso do tempo, por decurso da necessidade mesmo, e cessaram, tá? Mas não é a revisão da renda mensal inicial, não, porque esse aí é um outro benefício que era 60% só, como se fosse um benefício assistencial. Também já está cessado também. Boa. Então, em resumo, o ministro Alexandre garante atrasados. Se é isso que vocês querem saber, o voto do relator garante atrasados. Já o voto da ministra Rosa Weber, ela acolhe em parte os embargos de declaração, unicamente para modular os efeitos fixados na tese 1102, do tema 1102, para que se exclua, primeiro, revisão dos benefícios previdenciários já extintos, ou seja, ela acompanha o voto do relator. Ajuizamento de ação rescisória com fundamento na tese firmada neste recurso extraordinário, contra decisões que tenham transitado e julgado antes de 17/12/2019, que foi quando foi fixada a tese do STJ. Ou seja, que se exclua a possibilidade de... Até de rediscutir aqueles benefícios que foram concedidos judicialmente, tá? E aí o item 3 é o que está dando o que falar, que é pagamento de diferença de valores anteriores a 17/12/2019, que foi quando foi fixada a tese do STJ, ressalvados os processos ajuizados até 26/6/2019, plenário, enfim. Ou seja, hoje o seu cliente que ele entrar com ação judicial, ele pode cobrar até a partir de 2019. Ou seja, ele teria direito a 4 anos. Bastante, dependendo do caso, se ele tiver direito. Muito tempo, se ele tiver direito. Agora, quem entrou antes de 2019, 17/12/2019, ele vai receber os 5 anos, que é o prazo que ele pode, prescricional, que ele pode cobrar o direito dele, que pode cobrar as parcelas vencidas, né? Ele tem 10 anos para entrar com pedido de revisão, mas ele pode cobrar os últimos 5 anos. É isso. É isso, Thiago. É exatamente isso. Agora, algumas dicas práticas para eles, com relação... tem alguns, só para poder... pode falar. Não, vou falar bem rapidamente aqui, tá? Existem enunciados que foram publicados, alguns deles aqui no TRF3, e no âmbito do TRF3, é enunciado dizendo o seguinte, que para a revisão da vida toda não precisa de prévio requerimento. E aí é importante ressaltar
é o TRF3, aqui da terceira região, mas é importante você entender como é que está na sua região, tá? Por quê? Porque não adianta pedir prévio requerimento, porque o INSS não está fazendo. Em dado momento, ele abriu até um serviço lá, mas nenhum momento ele concedeu. Então, na verdade, ele acabou indeferindo. Já tirou, não está mais lá. Então, mas o TRF3 aqui no nosso âmbito, ele exige o cálculo, ele exige que você peça a planilha e que você peça administrativamente a inclusão dos salários de contribuição que não estejam no CNIS anteriores a julho de 94. Então, tem que apresentar provas, carteira de trabalho com evolução salarial, olerites, termos de rescisão de contrato de trabalho, ficha financeira que a empresa fornece, enfim, a prova é do cliente, pessoal, artigo 29 da Lei 8.213, tá? Então, cabe ao cliente provar esse salário de contribuição, fazer o requerimento, como é que funciona esse requerimento? É um pedido de acerto de vínculos e remunerações. A gente vai ensinar como que faz isso na aula 1. Então, não vou falar na aula 3, na verdade. Então, não falo. Na aula 3. A gente vai ensinar na prática como preenche a RAC, excelente, como faz o requerimento, enfim. Uma das teses da defesa do INSS, quando você faz o pedido... Pode tirar, se quiser. Quando você faz o pedido judicial, o INSS vai contestar. Ele vai contestar. Isso é normal. Apesar que quando você distribui hoje, vai sobrestar, porque os processos estão todos sobrestados. Mas sim, até então, o INSS estava contestando. Uma das teses de contestação do INSS era a seguinte: tem salário de contribuição que o segurado está pleiteando a inclusão aqui judicialmente, que ele não colocou sob o crivo do INSS na concessão do benefício. Qual que é a tese que você vai trazer na réplica? Tudo bem, mas na época, o INSS não considerava os salários de contribuição anteriores a 94. Tem interesse de agir, até porque o INSS ele é notoriamente, publicamente contrário à tese da revisão da vida toda. Exatamente. A gente tem uma decisão no tema 350. Tem algumas pessoas fazendo perguntas e a gente já respondeu durante a aula, tá? Acho que você chegou depois. Nós já falamos de como é que funciona o cálculo no programa de cálculo, né? É programa de cálculo, pessoal. Ninguém vai pegar isso na caneta e fazer. É difícil, dá trabalho, pessoal. Não compensa. Você tem que fazer no programa de cálculo. Então, é muito importante, né, Tiago? Se o INSS, para evitar que o INSS venha, tem que ter documentos primeiro submetidos ao INSS. E aí faz pedido de acerto. E assim, tem muita gente com dúvida porque demora para fazer a RAC, tá? Demora. Eu tô com um ano já de uma revisão da vida toda. Eu pedi para incluir salário de contribuições anteriores a 82, a 83. O que acontece? Eu tô lá esperando a revisão da vida toda ser julgada. Vamos supor que ela é julgada hoje, mas o INSS ainda não analisou meu pedido de inclusão de vínculos e remunerações. Mas eu pedi na ação judicial. E qual que é o pedido que eu faço na ação judicial? Eu não faço um pedido para que o juiz conceda aquele valor de benefício que eu coloquei. O juiz vai condenar o INSS a refazer o cálculo. E quando ele refazer o cálculo, uma das obrigações que o juiz vai conceder na sentença é para que ele faça a atualização. Se eu já tenho pedido de atualização lá. Isso. Se eu já tenho pedido. Agora, se você não colocou, e tem juiz que coloca isso no despacho, tá? Não, tem. Ele coloca o seguinte, se você não fez o requerimento prévio, se o INSS não sabe qual que é o salário de contribuição anteriores a julho de 94, que não consta lá no CNIS, vai ser considerado salário mínimo. E aí vai baixar o benefício. Alguém pergunta, mas teve alguma revisão que o INSS é a favor? Não é que o INSS é a favor, pessoal, mas tem revisão que o INSS fez administrativamente, tá? A revisão do artigo 29. 29, essa revisão de cálculo lá atrás da Constituição de 88. Então, não é também assim, né? Então, é óbvio que ele não é favorável à tese que prejudica a autarquia, que prejudica o caixa, mas teve tese que ele teve que aplicar no próprio administrativo, sem precisar judicializar. Teve até um pagamento assim longínquo para quem estava no artigo 29, a pessoa morreu sem receber, tá? Então, teve possibilidade sim. O que eu faria hoje para prospectar esse tipo de cliente, tá? Primeira coisa, palestras. Procuraria Jornal da Cidade para produzir artigos, colunas semanais no jornal. E o Thiago faz isso, tá? Tem que fazer e ver. Desde 2013. 2013. Desde 2013. Então, o Thiago não tá falando de alguma coisa que ele não faria. Eu tô falando porque eu sou testemunha. Ele arrumou até para mim isso para eu escrever no jornal também. Se você tem essa coluna semanal lá, você cria relacionamento com quem mora na sua cidade e consome aquele tipo de jornal. A gente chama de mídia física. Você também tem um blog, você tem um canal no YouTube. Eu tenho visto escritórios fazer live da revisão da vida toda, colocando 1000 pessoas numa live. Opa!
Pensa, pessoal, cliente final, eu não tá falando de professor dando aula para alguém. Ele tá falando de cliente final, o cara colocar 1000 pessoas numa live para falar sobre a revisão da vida toda. Tem escritórios que fazem grupos de WhatsApp de revisão da vida toda, tem escritórios que fazem todo um trabalho na área previdenciária, trazendo esses clientes de forma online, produzindo conteúdo sem gastar R$1. Tiago, tem um escritório que nós dois conhecemos, que seria muito antiético eu falar o nome, que eles fizeram só com planejamento previdenciário até o mês passado, agosto, 500 e poucos mil reais. Tá? É óbvio, eles não começaram hoje, tá, gente? Mas o que eu quero dizer é que mercado tem. E tem gente que está na internet há mais tempo, está colhendo os frutos aí, está nadando de braçada, porque chegou primeiro. E quem não chegar vai ficar de fora, né? Então, é muito importante estar na internet. E agora eu quero trazer para vocês o nosso grande anúncio. O nosso evento. Ai, que lindo! Advogando no Previdenciário. O nosso curso gratuito e o último evento de 2023, Advogando no Previdenciário. Compromisso, você tem que fazer esse compromisso com você, não é comigo não. Acabou a live, você vai pegar o seu celular, vai abrir o Google Agenda e vai colocar lá dos dias 26 de setembro a 2 de outubro que você tem um compromisso inadiável com você mesmo, com a sua advocacia. Esse compromisso é com você, não é comigo nem com a Vanusa. Que nesses dias você vai separar as suas noites de terça a segunda-feira, de terça-feira, que vai ser dia 26 de setembro, a 2 de outubro, vai separar suas noites, pelo menos 2 horinhas por dia, que vai ser o tempo que a gente vai te entregar, um plano prático para você advogar em pelo menos 4 benefícios. Existem 4 tipos de benefícios que é possível você receber honorários em 30 dias, ou até mesmo na assinatura do contrato. E a gente vai te mostrar o passo a passo, começando do zero. Do zero. Tiago, não conheço nada de benefício, não conheço nada da área previdenciária. Vamos te mostrar como é possível você fazer com responsabilidade esse tipo de serviço para os seus clientes. Como prospectar clientes de forma online, como converter esses clientes. Sabe aquelas dúvidas que você recebe no WhatsApp? A gente vai te ensinar como converter elas em contratos assinados, em clientes engajados e como você faz os requerimentos na prática. Tiago, como que eu me inscrevo nesse evento? Ele é gratuito e é muito simples. Aqui no chat vai ter o link para você poder se inscrever e vai ser o último evento de 2023 e o principal. Quem for continuar com a gente depois, quem quiser se inscrever no nosso curso Carreira Previdenciária, vai ser a última turma com acesso vitalício, né, Vanusa? Acesso vitalício significa que você vai ter um curso que vai ser atualizado enquanto a empresa existir, enquanto a Hotmart existir. E aí é assim que tem sido desde 2018, tá? A gente tem já 20 turmas desse curso e é a última turma. A gente foi bonzinho demais, né, Tiago? Pelo amor de Deus, ninguém faz isso, Tiago. Muito. Vai ser a última turma com acesso vitalício. É muito simples de você se inscrever. Vocês vão colocar o e-mail aí e entra no grupo VIP do WhatsApp, porque amanhã, ó, vou mandar um e-book. Vou mandar um modelo de contrato de honorários de RVT, modelo de contrato de honorários de RVT, de revisão da vida toda, e modelo de requerimento administrativo de aposentadoria híbrida, que é a utilização de tempo rural e urbano. Então, esse modelo já está lá disponível. Basta você se inscrever, entrar lá no Central do Aluno, baixar o nosso e-book, que tem um e-book especial que é um presente nosso para vocês. Ou seja, além de te ensinar a prática, você vai ter bastante material de apoio aí para você participar do evento. Com toda certeza. Cada evento a gente tem, graças a Deus, marcado a vida de muitas pessoas e a gente só coleciona histórias lindas de gente que, enfim, uns decidiram vir com a gente, outros não, mas todos falam muito bem do nosso evento. A gente entrega mesmo, tá? Assim como você viu aqui hoje, não tem enganação, não. É entrega conteúdo mesmo para você poder aplicar no dia seguinte. Conta a experiência aí de como que é quando você vai nos congressos. É muito agradável. Tem vezes que eu peço para alguém gravar vídeo quando eu lembro, mas graças a Deus, assim, a gente tem testemunho aí, ó. Eu fui esse ano para Balneário Camboriú, fui para Florianópolis, fui para Nordeste, esqueci o nome agora, Maranhão, né? Visitei algumas cidades do Maranhão e só notícia boa. Ano passado fui para Rondônia também. Só gente de bem, alunos nossos que vêm abraçar e contar um pouco da história. E tem aluno no Mato... Teve aluno, que olha que legal, Thiago, numa palestra minha de salto, a pessoa veio do Amazonas, ela faz 7 cidades, só com pescador artesanal, tudo através do Carreira Previdenciária. Nossa, é demais, pessoal. É muito legal, gente. E sabe o que eu fico feliz, Vanusa? É que, tipo assim, o que a gente é aqui na internet, a gente também é, principalmente a Vanusa, também somos na vida real. A gente também é no dia a dia. Quando o aluno ele vem conversar com a gente, é o mesmo tratamento.
Eu sei, assim, pessoal, eu quando comecei na advocacia, eu tinha aqueles professores que eu olhava assim e falava, eu quero ser igual aquele cara. E quantas vezes eu ia numa palestra, numa OAB, e eu me frustrava com o cara. Porque o cara nem deixava chegar perto dele para conversar, Vanusa. Tia, eu ouvi uma coisa tão legal dizendo assim, ó, eu gosto tanto da pessoa que eu nem quero conhecê-la, para não me decepcionar. E graças a Deus, a gente fala assim, o Thiago não pode ir muito para os lugares porque ele tem criança pequena ainda. Uhum. Mas eu que tive a oportunidade de andar, gente, é tão gostoso, sabe? E assim, o carinho que as pessoas têm por você, viu, Thiago? Sempre mando um recado para ele. E as pessoas sempre associam a mim a ele. Olha, eu conheci você através do Thiago e tal. Então, é só gratidão mesmo. E deixa eu ver se eu consigo baixar aqui, pessoal, agora a nossa peça de RVT que eu falei que eu ia dar de presente para vocês, né? Para liberar aí no chat para vocês. Eu preciso logar aqui no meu celular para a gente poder liberar a peça para vocês. Qual que é a sua agenda agora, Vanusa, até o final do ano? Onde que você vai palestrar? Eu vou agora... Perdão, Thiago. Eu vou agora, dia 14, em Mogi das Cruzes, se Deus quiser. Depois, dia 22, eu vou estar em Rio Claro, aqui em São Paulo. Para onde mais? Em São Paulo, capital, ali na Avenida Paulista, vai ter um workshop de planejamento previdenciário. Tem ainda umas 20 vagas, tá? Se alguém tiver interesse, me chama lá no Instagram, Vanusa Mendes Professora, que eu dou o link. E assim, a gente tem trabalhado bastante, graças a Deus, né? E eu aproveitar que o Thiago está baixando a peça para dizer que eu sempre vou falar isso, pessoal. Em todos os lugares que eu for, são pessoas, são minhas testemunhas de como eu sou grata ao Thiago, que ele abriu essa porta para mim. Então, eu comecei na internet por me inspirar no Thiago, né? E a carreira do Thiago me inspira. E eu sei que inspira muitos que estão aí também. A internet abre portas, né? E a gente consegue... Porque assim, a gente tem uma mensagem, você tem uma mensagem única. E a mensagem é aquilo que deu certo para você. Por que não a gente falar para as pessoas? Tem um livro muito bom do Brandon Burchard que chama Mensageiro Milionário. E a história é exatamente essa. Ele quase morreu num acidente de carro e ele começou a ressignificar a vida dele. Mas peraí, o que eu vim fazer nesse mundo? Que marca que eu vou deixar nesse mundo? Qual que é o legado que eu quero deixar nesse mundo? O legado que a gente quer deixar é ajudar as pessoas, né? Ser lembrado por ter ajudado as pessoas. Se eu tenho um conhecimento que outras pessoas não têm, vamos compartilhar, vamos entregar. É muito legal quando alguém chega pra gente e fala, olha, Thiago, fui no Rio de Janeiro também, muitos depoimentos, aliás, almocei na casa de uma aluna, na casa da Ercília, comi uma feijoada lá no Rio de Janeiro, na casa da Ercília, conheci ela pela internet, aluna nossa, o que muitas pessoas falam assim pra mim, olha, lá na pandemia eu conheci vocês, eu estava totalmente sem rumo e hoje eu tenho uma advocacia. Gente, eu não estou contando uma história, não. São dezenas de casos que a gente encontra. Então, um coração transbordante de alegria só pode ser aquele coração que vai compartilhar aquilo que sabe. Show de bola. Então, já mandamos aí a peça, já liberamos o link para se inscrever. Amanhã o link vai estar na bio para quem não conseguiu se inscrever ainda. Se inscreva porque você vai conseguir... Se você se inscreve agora, você consegue baixar todos os materiais que a gente vai liberar durante o evento. Se você deixar para se inscrever faltando uma semana, você perdeu 2 semanas de material. Thiago, quando a pessoa se inscreve, ela já entra no grupo do WhatsApp. Você vai colocar o e-mail e vai para uma página que vai ter um botão laranja lá. Entra no grupo do WhatsApp, porque é por lá que a gente vai mandar o link das aulas e os materiais para vocês. O WhatsApp, ele proporciona uma maior facilidade de se comunicar com você. Tanto é que no final do evento, nós conversamos até pelo Zoom com alguns grupos que estão no WhatsApp. Então, entra lá, você não vai perder, tá? Com toda certeza, você vai receber um conteúdo rico aí. Perfeito. Olha que legal. Eu sou grato por essa dupla. As aulas gratuitas permitiu receber honorários para comprar o curso Carreira com acesso ilimitado. Gratidão. Pô, Evandro, obrigado. Legal, Evandro. Valeu. Então é isso, pessoal. Amanhã, 9 horas, a gente tem live, né? Live Café Previdenciário. É feriado. Por que não, então, estar lá com a gente, né? Nós vamos falar do que mesmo, Ti? A gente vai ler a portaria 991, que fala sobre os atos administrativos para concessão do benefício, dos benefícios em geral. A gente estava lendo, né, a portaria 993, que fala do processo administrativo previdenciário, e vamos deixar o filé do processo administrativo para a aula 3 do evento. Ótimo. Tá? Para a aula 3 do evento. E amanhã a gente começa a ler a 991 para falar sobre benefícios mesmo, vamos falar como que o INSS concede diversos benefícios previdenciários aí. E o legal, pessoal, é que assim, qual que é a nossa ideia? É você mesmo que está aí. Cara, será que eu vou conseguir pegar? Será que eu não vou? Você vai, tá? Porque o nosso conteúdo, ele é direcionado para quem está começando do zero, tá? Nós não temos um conteúdo aqui para quem já é... Não que não tenha, também funciona, mas a gente não deixa ninguém para trás. Então, é para você
que está aí começando ou está estudando direito ainda, vem com a gente que você vai ver uma transformação na sua advocacia. Como bons professores, a gente tem um termômetro. A gente vai entregando conforme a gente vai vendo que as pessoas estão entendendo. Como a maioria nunca atuou na área previdenciária, a gente vai ensinar o básico. Aqui ninguém tem doutorado, mestrado. Até porque isso é importante para o dia a dia também. Mas eu acredito que o que é mais importante para você agora é prática. É prática, é isso que a gente vai te ensinar. Advocacia. Advocacia, é isso que a gente vai te entregar, beleza? É isso aí. Então até amanhã, pessoal. Um forte abraço para vocês. Um abraço pessoal do Instagram, abraço